Será que nós temos a mesma coragem de Daniel? De nos posicionar onde quer que nós estejamos? Será que na hora que estiver uma rodinha lá no seu trabalho, falando mal, porque Jesus não existe, porque esse negócio de crente é besteira, será que você tem coragem de entrar em defesa do Evangelho? Ou você se acovarda? A gente tem que parar para refletir sobre isso, queridos. A nossa decisão ela é muito importante. Sabe, a pessoa quando ela está decidida a fazer aquilo que ela se propôs, tem um louvor que fala, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, né? Louvor lindo, e deveria ser assim, nós deveríamos gastar a vida, mas você não está gastando 10 centavos com Jesus, você não está gastando nada com Jesus, sabe por quê? Tem gente, queridos, que quando ele é decidido, ele não fala para Deus assim, espera, né? Espera aí que eu vou pensar, irmão, vai ter um batismo lá, você falou que queria entregar a sua vida para Jesus. Eu não senti no meu coração. Eu vou esperar mais um pouco. Irmão, Jesus está voltando. Nós lemos aqui, né, a profecia. E eu comentei aqui sobre Daniel, que ele fez as contas das 70 semanas e que estava acabando o cativeiro. O nosso cativeiro neste mundo está acabando. Nós vamos ser libertos, nós vamos para a glória. Nós vamos reinar com Cristo. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos como Daniel, nós estamos como aqueles que aceitaram a vida de escravo. Sabe, nós temos que ter posição. Não há consagração se você não leva uma vida reta. Eu sei, irmão, eu entendo, eu faço essa mesma pergunta. Pastor, mas como é que eu vou levar uma vida reta? Se a Bíblia fala que todos pecaram, estavam destituídos da glória de Deus, né? E que a salvação é somente pela fé e pela graça de Jesus. Como é, pastor, que eu vou levar uma vida reta? Leva o máximo de vida reta que você puder, irmão. Se santifica. Desvia o seu olhar, sabe quando vem aquilo que não é para você estar vendo, desvia, sabe aquele lugar que não é para você estar, sai fora, sabe aquela roupa que não é para você colocar, sai fora também, aquela palavra que não é para falar, não fala, boca fechada não entra mosca, fica quietinho, quer falar, fala de Deus. Tem situações, queridos, que a luz de Deus precisa brilhar, né? Inclusive na Babilônia. Né, que nós estamos comparando com o mundo, inclusive na Babilônia. E nós temos essa luz que brilha na Babilônia. Sabe por quê? Alguns daqueles escravos que foram levados para lá, eles apenas foram levados, né? Alguns deles foram simplesmente levados. Mas Daniel, os seus amigos e alguns outros que estavam lá, eles não foram levados, eles foram enviados por Deus. Por quê, queridos? Nós vivemos neste mundo pecador, e a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Então, se nós estamos aqui, se a Bíblia fala que nós somos sal e luz, nós não fomos levados pelo mundo, nós fomos enviados para este mundo, para ser sal e luz, como Daniel e os seus amigos na Babilônia. Nós temos que ser diferentes, nós temos que buscar a face de Deus. Daniel estava a mais de 1000 quilômetros da sua casa, sem esperança de voltar, mas com uma fé inabalável. Isso agrada a Deus. Sabe, o que agrada a Deus, pastor, é quando as coisas fogem do meu controle, e às vezes Ele permite isso, quando eu não tenho mais nada que eu posso fazer, quando eu não posso buscar mais um médico, quando eu não posso buscar um advogado, quando eu não tenho mais dinheiro, quando eu não tenho mais nada para fazer a não ser olhar para Deus, como era o caso de Daniel. E mesmo assim eu não blasfemo contra o Senhor. Você sabe por que o povo de Deus não entrou na terra prometida? Porque só entrou Josué, Calebe? Porque eles murmuraram contra Deus. Agora eu desafio você, livro de Daniel, me mostra uma vez aqui que Daniel murmurou contra Deus. Ele não murmurou contra Deus. Então não importa se ele estava na terra dele, ou se ele estava numa terra estranha. Aonde você estiver, Deus vai te honrar. Pode passar o reino, pode passar um prefeito, pode passar um dono da empresa, pode vir outro, Deus vai continuar te honrando naquele lugar. Aonde você estiver, a honra, a glória de Deus vai estar com você, o favor de Deus vai estar com você.
desde que o seu coração esteja junto com o coração do Senhor, alinhado com o coração de Deus. Sabe, quando esses meninos, na época meninos, eles se consagraram a Deus, eles escolheram, né, não se misturar, não comer as coisas da Babilônia, Deus os recompensou. Deus os recompensou com dons, com sabedoria. A palavra diz que eles fizeram um experimento lá, como se fosse um concurso lá, um concurso público na Babilônia, né? Daniel falou assim para o eunuco: olha, por favor, né, e Deus já tinha movido o coração daquele eunuco, nos dê apenas vegetais, frutas, legumes para nos alimentar, porque nós não comemos isso aí, e dá algum tempo para a gente, e depois você avalia se nós não vamos estar melhores do que os outros que estão se alimentando com outra comida. A sabedoria já começou aí, queridos. E diz a palavra que aqueles jovens ficaram mais fortes, mais bonitos, e eles eram mais inteligentes do que os outros. Então, quando você se consagra, quando você se separa para Deus, mesmo sem entender o que você está fazendo, Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua saúde. Sabe, queridos, esse dia eu fui fazer, cada 2 anos eu faço exame de rotina, né? E eu estou meio magrinho assim, né? Vocês viram? E eu fui fazer exame, não deu nada, querido, estou ótimo. Meu exame deu 100%, maravilha. Fiz exame de eletro, de não sei o que, de sangue, tá maravilha. Só preciso de uma esteirinha depois lá, mas nada de alteração. Até a sua saúde Deus abençoa, queridos. E eu creio que Deus abençoou a mente, o corpo e o espírito desses jovens aqui. Nós temos que refletir, né, todas as revelações que são feitas nesses textos. O exemplo de Daniel e a sua consagração a Deus trouxe resultados positivos para a sua vida. E muitas vezes a vida coloca ameaças no nosso caminho. Porque se você não fizer, você está ultrapassado. Porque se você não aceitar essa ideologia aqui, olha, você pode até ir preso. Porque se você criticar aquela coisa ali, se você não for a favor, olha o que vai acontecer com você. A vida, ela coloca pressões sobre nós, mas nós não temos que nos preocupar com ameaças, com homens. Sabe por quê, queridos? Porque quem escreve a história é Deus. Os homens, eles são coadjuvantes na história, mas quem é o escritor do começo, do meio e do fim da nossa vida é Deus. É Deus que está no controle. Embora pareça que Deus não está, Ele está no controle. Quando os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, aquele barquinho balançou e parecia que ia virar e Jesus estava dormindo. Eles chegam para Jesus e falam: mestre, você não está vendo o que está acontecendo? Com um tom de arrogância, e Jesus fala: homens de bule, né, de pouca fé, repreendeu o vento e o mar. Sabe, queridos, Jesus está na sua vida. Pode parecer que Ele não está te ouvindo, pode parecer que Ele está dormindo, mas Ele está com você. E ainda que venha a tempestade, e ela vai vir uma hora ou outra, Jesus está no seu barco. Ele não vai virar, Ele vai chegar na outra margem. Porque nessa mesma passagem Jesus disse para eles: peguem o barco e vão para outra margem. E a palavra de Deus em realidade é a mesma coisa. Jesus não falou assim: peguem o barco, mas fiquem espertos com a tempestade que pode virar. Ele falou: vão para outra margem, vocês vão chegar lá. E quantas vezes na Bíblia fala assim: aquele que vencer, aquele que chegar até o fim. Jesus nos dá uma ordem, queridos. Nós só vamos perder se nós perdermos a nossa fé, se nós deixarmos de acreditar que Deus faz parte da nossa vida. Tem coisas que acontecem que a gente não entende. Essa semana aconteceu algo na minha vida que eu não vou falar para vocês. Eu não falei nem para minha esposa, que eu chorei. Mas eu apresentei diante de Deus. Eu falei: Senhor, se aconteceu isso, foi porque o Senhor permitiu. Então, glória a Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou tranquilo, queridos, porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. E é Deus que tem o controle da minha vida. Então, esse exemplo de Daniel, né, e a sua consagração a Deus, traz certeza no coração. Quando você consagra a sua vida a Deus, você tem certeza no seu coração. Eu já falei aqui sobre Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente.
Ainda que você esteja na fornalha de fogo ardente, ainda que não haja saída para você, ainda que você esteja amarrado, ainda que você esteja naquele barquinho, ainda que você esteja naquele túmulo todo enrolado com a pedra colocada na frente, ainda que você esteja na cadeia com 4 guardas te segurando, amarrado, preso com algema, Deus é poderoso para te livrar. Ainda que você não veja saída dessa situação, Deus vai te livrar dessa situação, porque está na palavra dele. Apenas dedique, entregue, consagre a sua vida nele, se santifica e busca o Senhor. Daniel, queridos, ele era um homem capaz de vencer os traumas do passado sem azedar o seu coração. Eu falei aqui, ele estava numa boa, ele era de família nobre, ele foi levado como escravo. Mas isso não azedou o coração dele. Ele foi arrancado da sua família, da sua pátria, do seu povo, dos seus parentes. Por muito menos nós azedamos o nosso coração, sabe? Ai, o pastor Rafael cumprimenta todo mundo, mas ele me cumprimentou. Então vou dar um ensinamento para você. Quando eu não te cumprimentar, venha me cumprimentar. Talvez eu não vi, talvez eu, sei lá, passei batido. E o mesmo vale para qualquer irmão. Sabe, tipo, eu não gosto daquele irmão que ele me cumprimenta, ele tem uma carranca. Quantos irmãos aqui, amados, e todos vocês são irmãos amados, que eu achava assim, eu falava, aquele ali eu não vou falar não, aquele ali é bravo. Você sabe quem eu achava bravo? O Arnaldo. Eu olhava para o Arnaldo e falava, vixe, meu, o Arnaldo deve ser bravo, né? Depois que eu comecei a conversar com ele, eu amo o Arnaldo, como eu gosto de conversar com ele. Olha como a gente faz o pré-julgamento das pessoas, né? Nós não devemos fazer pré-julgamento de ninguém, queridos. Pré-julgamento de seu ninguém. Ah, mas aquele lá brigou comigo, eu não falo com ele. Quem você pensa que você é para julgar se nem Jesus julgou? Volta lá e tenha comunhão com o seu irmão, perdoa ele, conversa e vocês se perdoem. Né? Então Daniel, ele não deixou azedar o seu coração. Importa, queridos, é fazer o bem às pessoas, porque quando nós cuidamos daquilo que Deus ama, nós estamos cuidando daquilo que Deus nos ordenou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabe, às vezes aquele irmão chato que pisa no seu calo, é esse que Deus quer que você vai cuidar. Cuidar dos irmãos bonzinhos é fácil. Ele quer que você cuide daquele lá que dá coice, daquele brabo, daquele que te ofende. Esse aí que ele quer que você cuide. Daniel era um homem governado por um espírito excelente. Ele não era um homem culto, porque cultura você adquire, você pega vários livros, você lê, você aprende inglês, você aprende alemão, você fica uma pessoa culta. Mas Daniel era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Daniel, ele olhava com a perspectiva de Deus. Ele julgava as coisas, as situações com o olhar de Deus. Por isso que Daniel, ele era conselheiro de reis. Os reis não tiravam ele do cargo, porque Daniel, ele era um homem guiado por Deus. E para você ser guiado por Deus, você tem que ser santificado e consagrado a Deus. E a partir do momento que você decide, Senhor, até aqui o Senhor me ajudou, mas daqui para frente é comigo, você está tirando a mão de Deus da sua vida. E uma recomendação que eu te faço, queridos, jamais se aparte de Deus. Mas pastor, eu pequei terrivelmente. Pastor, você não sabe o que eu fiz. Realmente eu não sei e prefiro não saber. Mas se você fez um grande pecado, vá aos pés de Jesus, confesse, peça perdão a Ele, se arrependa verdadeiramente, porque Ele é fiel e justo para te perdoar. Não há pecado para a morte que não possa ser pecado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Deus, Ele é fiel e justo para te perdoar. Às vezes você está aí com um sentimento de culpa, pastor, mas eu pequei contra Deus, esse Deus não vai perdoar. Pastor, eu fiz fofoca. Eita, irmão, aí você está enrolado, hein? Mas Deus perdoa, olha que notícia boa. Mas assim, vá e não peques mais, né? Não adianta eu pequei, pedir perdão, pequei de novo, pedir perdão. Na milésima vez, Deus vai falar assim, ô irmão, aí não, né, time? Aí você também tá abusando aí, né? Vamos pegar leve aí, né?
Então, queridos, Daniel era um homem governado por um espírito excelente. E eu creio que o espírito excelente de Deus está aqui. E Deus está querendo derramar desse espírito excelente sobre cada um de nós. E se você está com o coração aberto a esta palavra, se você está entendendo essa palavra, se você está desejando receber esse espírito excelente, e eu recomendo que você receba esse espírito excelente que Daniel recebeu, porque a palavra fala que o espírito é eterno, o espírito de Deus, esse espírito excelente é o espírito de Deus. E a palavra diz que quando nós cremos em Jesus, e quando Jesus ele subiu aos céus, ele falou: eu vou deixar-los o Consolador, e o Consolador vive em nós, esse espírito excelente. Então, se você entregou verdadeiramente sua vida a Deus, se você ama a Deus, se você ama a palavra de Deus, se você faz o que Deus quer que seja feito, esse Espírito está em você. Use-o da melhor forma, porque é um poder imenso. Sabe, eu falei aqui, né? O homem, ele escreve a história depois, mas Deus já escreveu a sua história antes. Daniel era um homem íntegro, cercado por um forte esquema de corrupção, né? Você vê que o tempo todo eles queriam derrubar Daniel. Os primeiros feiticeiros lá da época em que teve o sonho, que foi revelado lá, os mesmos homens, né, que foram ali beneficiados pela oração de Daniel e dos seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não foram mortos por causa dos homens de Deus. Mais tarde, eles entregaram, falaram: olha lá, rei, aqueles 3 ali não se dobraram, ó, joga na fornalha de fogo ardente. Os mesmos homens que foram beneficiados. E quantas vezes acontece isso na nossa vida, irmão? Alguém que você ajudou, alguém que você amou, alguém que você ainda ama, e a pessoa está lá te acusando: olha, foi ele, foi ela, ele fez isso, ele fez aquilo. Sabe, mas tenha um coração íntegro. Apesar de você estar cercado de um forte esquema de corrupção, como Daniel, tenha um coração íntegro, porque aí tem o Espírito Santo. Você é sozinho e eu sozinho não somos nada, nós não conseguiríamos. Mas você tem uma ajuda de Deus, e Ele está aí dentro de você. Perdoe, ame, busque, e Deus vai te ajudar a vencer isso daí. Daniel era um homem piedoso, cercado por uma geração perversa. Como eu disse, ele era culto, ele era inteligente, né? E ele era um homem dedicado a Deus. Mas essa dedicação a Deus incomodou muito. Mas mesmo assim Daniel manteve vida de oração, mesmo sabendo que os inimigos estavam tramando contra ele, ele manteve ali a sua fé, a sua oração. E o que eu quero trazer de lição para você essa noite? Homens íntegros, mulheres íntegras e piedosas e piedosos, e pessoas que se colocam diante de Deus, eles estão comprometidos com Deus, mas você vai incomodar o mundo, queridos, sabe? Quando você está dormindo, aí chega um abençoado ou uma abençoada ali, e acende a luz na sua cara, você fala: por que acende a luz? Deixa eu dormir aqui, deixa escuro que estava bom, né? Quando você chega em algum lugar, você é luz, você é sal naquele lugar. E toda vez que a luz sai, ela aparece, a luz de Jesus, ela resplandece. E ao resplandecer, ela começa a revelar os pecados. A pessoa olha para a sua vida e fala: poxa, eu queria ser pelo menos parecido, eu queria ter aquilo que ele tem, mas ela não sabe, ele não entende a palavra de Deus. Muitas vezes ele quer o que você tem, mas ele se incomoda com você e ele quer te derrubar. Ele quer colocar régua por baixo. Ele fala assim: eu não consigo chegar no nível dele, então vou trazer ele para o meu nível. Então o mundo ele tenta te derrubar, assim como tentaram derrubar o Daniel. Mas não temas, porque aquele que é mais poderoso do que tudo está na tua vida. O guarda de Israel é aquele que te guarda. O Deus de Israel é aquele Deus que não dorme e nem tosqueneja. Ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito, para te guardarem, para que não tropeces em alguma pedra. É esse Deus que te guarda. E por que você teme? Pastor, mas eu não sei o que fazer, mas eu estou temendo, mas está acontecendo isso. Não temas. Procure na Bíblia quantas vezes essa palavra aparece. Não temas, não temas, não temas. Deus está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Seja um homem e uma mulher piedoso, mesmo no meio de uma geração perversa.
Daniel também foi um homem duramente perseguido pela sua honestidade. Nós vivemos num país, queridos, que hoje em dia o certo é errado, o errado é certo, né? Uns dias atrás, eu contei para vocês aqui, eu fui na lotérica lá depositar um dinheiro, a menina depositou tipo umas 40 vezes mais o valor que eu coloquei lá. Aí ela deu uma maquininha para mim assim, falou, o senhor bota a senha e confirma. Eu colhi assim, não moça, dá uma olhada no valor que você colocou aqui. Ela olhou assim, quase caiu da cadeira. Oh meu Deus do céu. Aí eu, lá no serviço eu contei, né, falei para uns amigos meus, uns amigos, nossa, você é trouxa, não, você tinha que ter confirmado, não é problema seu. Eu falei, não irmão, tem que ser honesto em tudo que você faz, né? Eu vou cair nessa armadilha de Satanás, até o pouco que eu tenho eu perco, não vou não. Seja honesto, queridos, mesmo, né, numa geração como essa daí. Então o triste, queridos, é perceber a inversão de valores, né? O que é errado é certo, o que é certo é errado. Você liga a televisão, você vê lá, pessoa defendendo uma coisa errada e todo mundo aplaudindo. Aí você vê alguém pregando a palavra de Deus, como eu vi essa semana, um senhor lá na Avenida Paulista pregando a palavra de Deus, e as pessoas queriam bater nele. Quem viu isso daí? Está em todas as redes sociais. O homem pregando a palavra de Deus lá, e 3, 4 querendo bater nele lá, e um se levantou e ajudou a defender lá, e apaziguou a situação. Mas se for lá e fizer um show lá de LGBT, um show lá da Anitta, aí aplaude, né? Aí está tudo certo, aí é o que o mundo quer receber. Mas esse mundo jaz do maligno, queridos. A nossa morada é a morada celestial junto de Deus. Isso só prova uma coisa, Jesus está voltando. O mundo já não está mais suportando a gente. Daqui a pouco a gente vai ser levado daqui e esse mundo ficará à sua própria sorte. Sabe, Daniel também foi um homem protegido por ardilosos esquemas de homens maus. Eu mencionei para vocês aqui na história inicial, né, no relato inicial, que armaram para ele ser jogado na cova dos leões. Né, aqueles homens que tinham o mesmo cargo de Daniel, que eram conselheiros, eles tramaram contra Daniel, mas aqueles que tramaram contra Daniel foram destruídos. Então se tem alguém se levantando contra você, pastor, mas eu estou lá no serviço, tem uma mulher lá que eu vou te contar, parece, né, coisa ruim lá, me atrapalha, fica em cima de mim, eu não aguento, pastor, não estou aguentando mais, eu vou pedir para sair daquele lugar. Eu dou um conselho para você, meu irmão e minha irmã, não desista, porque Deus vai te honrar naquele lugar. Não desista, porque assim como aqueles que acusaram Daniel, eles que foram lançados na cova dos leões, porque eles acusaram falsamente aquele que era um homem de Deus. Então, não temas, sabe? A palavra diz que Satanás, ele fica ao nosso derredor, bramando como um leão para tragar aqueles quem ele possa. Mas eu vou te falar uma coisa, que uma vez o pastor Júnior falou aqui, que é muito interessante. O leão come o que? Carne, né? E quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel estava no espírito. Não tinha nada de carne em Daniel. Então os leões não tinham o que comer lá dentro daquela cova. Mas quando aqueles homens que estavam na pura carne foram lançados lá, eles foram devorados por aqueles leões. Então, fique no espírito, fique com o espírito, haja pelo espírito na sua vida. Deixa a carne de lado, para de alimentar a sua carne. E assim, queridos, e Daniel orou, né? Agora nós chegamos nesse trecho aqui. E Daniel, o homem de Deus que passou por tudo isso, ele orou a Deus, ele clamou pela sua nação. E lá no versículo 20 e 21, Daniel pediu urgência na sua oração. No versículo 19, ele pede urgência na sua oração. E a resposta foi imediata. As orações na Bíblia, queridos, muitas vezes elas são feitas com um senso de urgência. Pense lá Jairo clamando a Jesus pela sua filha que estava morrendo. Eu creio que ele não chegou assim, Senhor, por favor, será que o Senhor qualquer dia desses poderia ir em casa, que a minha filha, pode ser que ela esteja morrendo? Não, ele chegou como um pai desesperado, Jesus, vai lá na minha casa que minha filha, né? Chegou daquele jeito. Tem oração que a gente chega a Deus com um senso de urgência, e essa oração do homem amado por Deus foi feita com um senso de urgência. E nós somos informados que enquanto Daniel orava, ele nem terminou a oração, a resposta chegou. Diz a palavra, né, lá no versículo 20 e 21, que o anjo Gabriel se achegou até ele, que é o mensageiro de Deus, né, estou procurando aqui o versículo 21, estando eu, ainda falando na oração,
o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha primeira visão a princípio, veio voando rapidamente e me tocou à hora do sacrifício da tarde. E a palavra de Deus lá em Isaías 65, 24, ela também afirma isso. Ela diz assim: e será que antes que clamem eu responderei, estando ainda falando eu os ouvirei? A palavra de Deus, queridos, e realidade é a mesma coisa. A palavra de Deus é mais atualizada que o jornal de amanhã. E se Deus prometeu isso na palavra dele, Ele há de cumprir. Então leve uma vida santa, busque o Senhor, e antes que você termine a sua oração, Deus manda anjos ao seu socorro, Deus manda anjos ao seu favor. Pastor, por que você está falando de anjo? Porque a palavra de Deus fala de anjo. Aqui falou que Deus mandou um anjo mensageiro para falar com Daniel. Pode ser que até hoje você não recebeu alguma resposta de Deus acerca de alguma causa que você tenha apresentado, e o Senhor me diz essa noite, essa causa é uma causa na justiça que você está aguardando, mas continue aguardando no Senhor, meu irmão, que Deus vai mandar um anjo com a resposta desse clamor na tua mão. Muitas vezes Deus responde as orações imediatamente, tem vezes que Ele não responde, e tem vezes que demora para responder. Veja que algumas orações na Bíblia, elas são respondidas imediatamente. Olha só, quando o servo de Abraão, quem sabe quem é Eleazar? Servo de Abraão, quem sabe? Vocês não sabem, mas eu vou falar. Eleazar era o servo de Abraão, o qual Abraão falou assim: olha, vai lá na terra da minha família lá, e você vai escolher uma esposa para Isaac. E esse servo fiel de Abraão, ele chegou lá num poço, e ele estava orando a Deus. Ele falou assim: Senhor, me abençoe com isso que o meu mestre lá, o meu chefe mandou eu fazer, e me dá um sinal, Senhor, eu vou deitar o meu cântaro aqui, a primeira moça que oferecer água, encher meu cântaro aqui, é a enviada de Deus. Antes que ele terminasse, ele estava orando ainda, chegou a esposa de Isaac, Rebeca, e se ofereceu para encher o cântaro, e não somente o cântaro dele, mas o cântaro dos camelos. Você sabe que camelo não bebe pouca água, e ele falou: é essa a escolhida de Deus. Então Deus respondeu, se você quiser consultar depois, está em Gênesis 24, do 12 ao 15. Assim como Gabriel veio e falou com Daniel acerca da resposta da sua oração, ela veio através de um anjo, do anjo mensageiro. Gabriel, anjo mensageiro de Deus. Os anjos são espíritos ministradores em favor dos salvos. Quem é salvo aqui? Pode erguer a mão, porque todos são. Os anjos, eles são espíritos ministradores em favor daqueles que são salvos. Todos aqui são salvos. Sabe? E eu creio, queridos, que tem anjos aqui agora. Sabe quando Eliseu, ele fala assim para abrir a visão do seu servo, para que ele possa ver o mundo espiritual, e quando Deus abre a visão, ele vê anjos e cavalos de fogo, e um grande exército ao redor, e muitos maiores são os que estão com nós, do que esses que são contra nós. É a mesma coisa. Se Deus pudesse abrir a sua visão agora, você ia ver o tanto de anjo de Deus que tem nesse lugar. O próprio Deus está aqui, e os seus anjos o acompanham, porque como eu disse lá no Salmo 91, é uma promessa. Diz assim: porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos. Ele não vai guardar você só quando você estiver na igreja, Ele vai guardar você no trabalho, na sua casa, aonde você estiver, os anjos de Deus vão estar te guardando. O rei Ezequias, ele se humilhou e ele clamou a Deus no momento de necessidade. Ele estava cercado por um exército de 185 mil homens que vieram para acabar com o seu reino, e ele não tinha mais saída, ele não tinha exército, ele não tinha o que fazer. Ele clamou, se humilhou diante de Deus, e a palavra diz que Deus mandou um anjo, e um anjo derrotou um exército poderoso de 185 mil homens. Deus manda anjos na sua vida. A palavra diz que Cornélio, lá em Atos capítulo 12, ele clamou e Deus e orou, né? E um anjo orientou a enviar um mensageiro a Pedro. E a igreja também orou, e um anjo foi enviado na prisão para libertar a Pedro. Você tem aquele seu parente que está preso no mundo das drogas. Você tem aquele seu parente lá que está enfermo. Ore a Deus, clame a Deus,
que Deus pode enviar um anjo, Deus pode ir pessoalmente, Deus pode enviar o Espírito Santo, Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Mas uma coisa que Deus é, queridos, Ele é misericordioso, e jamais Ele rejeita a oração de um coração quebrantado. E seguindo aqui, queridos, a palavra diz lá no versículo 20, Daniel não pediu só para ele pediu pela cidade, ele pediu pelo povo, revelando sobre, e a resposta do anjo foi maior do que ele pediu. O anjo revelou para ele não somente isso que ele estava pedindo, que realmente ia acabar o cativeiro na Babilônia, lá, no caso lá na Medo-Persa agora, que havia sido tomada, mas revelou acerca da vinda do Messias, que Jerusalém seria reconstruído, que viria o Messias, e falou acerca de Jesus para ele, acerca de coisas que haveriam de acontecer. E toda vez que nós dobramos o nosso joelho, que nós nos prostramos em espírito e em verdade diante de Deus, Deus se revela de forma extraordinária. Deus nos entrega muito mais do que aquilo que nós pensamos e do que aquilo que nós imaginamos. Deus entrega muito mais, porque a palavra dele diz que os seus pensamentos são maiores do que os nossos, que a sua vontade é melhor do que a nossa vontade, que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável. O que Deus tem para mim e para você é muito mais do que você imagina. Mas não se afaste de Deus. Não deixe de se santificar, não deixe de buscar, não deixe de estar em comunhão com os irmãos. Pastor, mas eu oro em casa. Pastor, mas eu assisto na televisão lá o reverendo blá 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 lá. Pastor, mas é isso, pastor, mas é aquilo. Para de dar desculpa. Busque estar junto com aqueles que são homens e mulheres de Deus. Daniel não estava sozinho, Daniel estava com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era um homem poderoso em oração, porque Deus estava nele. Mas ele não fazia sozinho, ele buscava ajuda em oração. Às vezes você fala, pastor, mas eu sou um homem de oração. Eu sou o pastor Rafael. Eu oro e Deus manda fogo. Manda nada, querido. Se eu não tiver a oração intercessória da igreja, se eu não orar junto com a igreja, e se vocês não orar junto comigo, e se a gente não fizer tudo junto, nós estamos no sal. Tem que ter comunhão sim, nós temos que estar juntos sim. Este homem, ele estava junto com seus amigos. E acelerando aqui, queridos, para poder dar tempo aqui de finalizar tudo, a palavra diz que Daniel era um homem amado de Deus. O anjo diz isso, que ele é um homem amado de Deus, e a resposta é dada de pronto, porque Daniel é um homem muito amado. Eu quero dizer para você, que às vezes está com um coração triste hoje, às vezes você veio aqui e fala assim, pastor, eu vim para receber uma palavra de ânimo, e o Senhor me dá uma palavra de exortação, que eu tenho que me santificar, que eu tenho que buscar, mas aqui tem uma palavra de ânimo para você. Diz que Daniel recebeu a resposta de Deus porque ele era um homem muito amado de Deus. E hoje Deus manda dizer a essa igreja que esta igreja e os seus membros e as pessoas que aqui estão são muito amados de Deus. Deus te ama, você é querido por Deus, você é importante para Deus. Pastor, mas você está falando isso porque você quer agradar? Não, estou falando porque a palavra de Deus fala que é. A palavra de Deus fala que Deus entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, eu não tenho coragem de entregar meu filho, não tenho coragem de deixar meu filho nem na casa do vizinho. Mas Deus, Ele entregou o seu Filho para a morte, por mim e por você. E você acha que você não é amado? Você é muito amado de Deus, sim. Sabe, Daniel era amado no céu, porque ele ligava aquilo que estava na terra com aquilo que estava no céu. E é isso que nós temos que fazer, nós temos que ligar a nossa vida terrena com as coisas de Deus. Nós temos que aqui fazer aquilo que Deus manda, cuidar das coisas de Deus, e Deus cuida das nossas coisas, porque tudo começa no mundo espiritual. Sabe aquela cura que você está esperando? Espere em Deus, que Ele vai preparar homens, Ele vai preparar médicos, Ele vai preparar remédios, Ele vai preparar profissionais maravilhosos, que vai te dar aquilo que você está pedindo para Ele, em nome de Jesus. Sabe, eu vou acelerar aqui, porque já deu o horário ali, e eu
pergunto uma coisa para vocês aqui, queridos, já aqui caminhando para o final. Como eu disse, as 70 semanas de Daniel, elas tiveram um fim. Quando ele percebeu isso aqui, queridos, eu esqueci de falar no início ali, faltava 3 anos para acabar o cativeiro da Babilônia. Isso animou o coração de Daniel, e ele orou e buscou a Deus com mais fervor em favor do seu povo. E eu trago uma notícia para você, as nossas 70 semanas estão se encerrando. Jesus está voltando. Jesus voltará. Nós não sabemos quando nem como, mas Ele diz que será de surpresa quando nós menos esperarmos. Mas Ele nos deixou sinais, e todos esses sinais já aconteceram. Não estão acontecendo, já aconteceram. Só falta Jesus voltar, queridos. Então, assim como Daniel, eu convido você a clamar pela sua nação, a buscar, a amar vidas, a amar pessoas, porque Deus ama pessoas, e se você ama pessoas, você está cumprindo a obra de Deus. Busque aquele que está perdido, busque aquele que está lá no seu trabalho, que você fala, poxa, esse não tem jeito, pregue de Jesus para ele. Você pode ser o resultado de oração de outra pessoa. Sabe, às vezes você fala assim, pastor, mas tudo isso que você falou aí, são pequenas decisões, mas pequenas decisões na vida de Daniel fizeram através desse homem grandes coisas, e esse homem é lembrado até hoje. Esse homem é lembrado na Bíblia, esse homem é um exemplo a ser seguido. Foram pequenas coisas na vida de pequenos homens que fizeram grandes coisas. Comece no pequeno. Pastor, eu não consigo ser igual a ele. Comece hoje fazendo uma coisa. Para de falar palavrão hoje. Para de pecar amanhã. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Inverte e faça alguma coisa para o reino de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Não se alimente, não alimente a sua alma com os manjares da Babilônia. Cuidado com o que você coloca para dentro da sua boca. Cuidado com o que você coloca para dentro dos seus olhos e dos seus ouvidos. E principalmente, cuidado com o que sai da sua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você está magoado, queridos, eu vou te dar uma história muito triste da Bíblia. Tinha um homem que ele estava muito magoado, porque ele confiava em outro homem, ele achava que aquele outro homem ia ser um grande guerreiro que ia libertar Israel, e no momento certo ele se decepcionou com aquele homem, quando aquele homem falou para ele assim, eu serei dado aos homens, eu serei entregue, eu serei morto e eu serei crucificado. E o nome desse homem que se decepcionou era Judas Iscariotes, e esse homem se enforcou, não pediu perdão, não se voltou para Deus, e hoje ele está no inferno. Cuidado com seus pensamentos, cuidado com o que sai da sua boca, isso pode te condenar. Ande com quem tem os propósitos de Deus. Daniel, ele andava com homens que eram como ele. Daniel orava quando ele não entendia. Daniel orava quando ele entendia. Daniel orava o tempo todo. Ore o tempo todo como Daniel orava, queridos. Busque a Deus o tempo todo. Sabe? E por fim, essa luta na sua vida, a Babilônia, sabe, essa fornalha que está na sua vida, ela vai passar. Pode demorar, pode ser rápido, mas nada é para sempre, isso vai passar. Deus vai vir com a providência sobre a sua vida, sabe? E Deus vai levantar um libertador sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus não passa. Se está na palavra de Deus é verdadeira. A palavra diz que céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Queridos, infelizmente não dá mais tempo. Esta foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Convido você a ficar de pé. Louvado seja Deus. Fique de pé. Em nome de Jesus. Então vamos encerrar, queridos, com uma oração. Eu peço a você que coloque a mão em seu coração e feche os olhos. E vamos orar e apresentar a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, a qual foi ministrada esta noite, meu Deus. Te peço